não podemos cravar, porque a gente está falando de futebol. Mas a zebra do século na Libertadores seria uma virada do Olímpia para cima do Flamengo, não? Eu concordo. Eu acho que não dá para cravar por conta disso é futebol, mas dá para colocar ali, sei lá, dá para fazer uma aposta legal no Bet10 no Flamengo. Pois é, o Flamengo que venceu o primeiro jogo por 4-1, né? E a gente está aqui falando de equilíbrio nos confrontos, equilíbrio na Libertadores. Esse confronto realmente não é equilibrado, não foi equilibrado. O Olímpia não incomodou o Flamengo, não deu trabalho ao Flamengo, fez um gol num problema crônico do Flamengo, que é a bola aérea, né? Uma bola levantada, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique se posicionam ali no conjunto de uma maneira equivocada, o Isla fica sobrecarregado, né, com dois jogadores, o Flamengo acaba sofrendo o gol dessa forma, mas fora isso, né, Rafa, o Flamengo sobrou no jogo, e aí é importante a gente destacar também essa informação de que o Olímpia, nesse meio tempo, entre um jogo e outro, de uma quarta de final de Libertadores, demitiu seu técnico, o Sérgio Ortmann, não é mais o técnico do time, e aí o Olímpia chega, tem o famoso vem forte, o Olímpia não vem forte não, né, para enfrentar o Flamengo. Eu acho que mesmo é que eu acho muito difícil entender como é que demite um treinador no meio de uma eliminatória, né? Espera pelo menos terminar. Eu sei que é o Flamengo e você já tá muito atrás, mas, poxa, o que é que o treinador novo vai poder fazer? Não sei nem se já tem treinador anunciado no Olímpia. Já Cara, tem? até onde eu vi, hoje mais cedo não tinha. Não sei Então, se agora já. provavelmente vai Mas com o acho que interino. de qualquer forma, essa ruptura é estranha, né, Rafa? Nada que um treinador novo vai assim. Ele não vai conseguir implantar nada que vai derrotar o Flamengo, assim, estando 3 gols atrás. Então, eu não consigo entender. Eu acho que espera a eliminatória, vê, já tem um trabalho ali. Você não está satisfeito, ok, mas eu não vejo como uma mudança vai representar uma melhora gigantesca para enfrentar uma equipe como o Flamengo. Eu acho que o jogo que poderia complicar para o Flamengo, e aí eu vou meio que fazer uma aposta aqui, que eu não sei se é uma aposta ousada, mas eu acho que o jogo que poderia complicar o Flamengo de ir para a final era contra o Defensa. Eu não Uhum. vejo Fluminense ou Sim. Barcelona dando grande perigo e eu não vejo o Olímpia agora eliminando o Flamengo. Então, o que poderia ter dado ruim era contra o Defensa, deu certo. Aquele primeiro jogo do Renato foi também é Sim, um daqueles foi jogos bem que fica esquisito. difícil de acreditar como o Flamengo venceu, Sim. mas venceu e passou de um Defensa que é uma equipe muito chata de jogar contra. Então, E o o torcedor BKSS do que Flamengo eliminou o pode ficar mais Flamengo no tranquilo. ano anterior, né? Com o Racing, né? Exatamente. Então, eu acho que o torcedor do Flamengo pode ficar mais tranquilo, diferente dos outros que estão aí em jogos abertos. Eu acho que o torcedor do Flamengo é o mais tranquilo, assim. Pois vamos só dar aqui agora a informação certeira. O Orteman não foi demitido, ele pediu demissão. Ele Ah, tomou o 4-1 para o Flamengo e aí na sequência tomou um 3-0 para o Cerro no Campeonato Nacional e pediu demissão. E aí, assim, é a prova nítida de que o Olímpia não vem bem, né? Não vem bem é, e chega para enfrentar um Flamengo que aí, Rafa, acho que a gente já dá praticamente como certa não só uma classificação, mas uma vitória do Flamengo nesse segundo jogo, né? É difícil que o Flamengo sim. não vença essa segunda partida. E aí a grande questão é, o time vai vai agressivo, vai segurar um pouco por conta de Campeonato Brasileiro e já ter construído um resultado muito sólido. Como é que você acha que vai ser o cenário dessa partida? Eu acho que o Flamengo tem uma tendência a não tirar o pé nesse jogo. Eu também acho não. Eu não sei se vai ser uma equipe que vai assim partir muito para cima. Eu acho que o Flamengo vai fazer o jogo dele e aí a diferença, a disparidade entre as duas equipes vai fazer a diferença e o Flamengo vai Vai ser conseguir vencer. natural, né? Não sei se o Flamengo vai precisar assim fazer um grande esforço para derrotar o Olímpia. Então, o Renato nem foi contra o é que é contra o ABC, né? Não dá para comparar, mas
O Renato nem foi para viagem lá em no ABC, em Natal. Em Isso. Natal? Eu até me confundi aqui, mas Foi, é. desculpa ABC aí de se tem Natal. algum torcedor do ABC, do mais querido, inclusive. Isso. Mas eu acho que foi assim, isso mostra que o Renato ele 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 não consigo imaginar o Renato assim decidindo que o Flamengo vai partir muito para cima do Olímpia, até porque já tá assim, não tá garantida, mas tá muito bem encaminhada assim Sim, a classificação. Eu vejo um sim. Flamengo tranquilo e jogando tranquilo, fazendo o jogo dele, trocando a bola, tendo mais a posse, criando chances, porque é muito melhor do que o Olímpia. Eu imagino, Rafa, e aí não sei se pode soar talvez um pouco absurdo, mas acho que não. Imagino um jogo bem parecido com o que o Flamengo enfrentou contra o Sport no final de semana. Onde a disparidade técnica ali era muito grande, o Flamengo não fez questão de ser agressivo, por exemplo, como foi contra o Defensa, contra o próprio São Paulo, que o time estava buscando ser agressivo, buscando essa agressividade contra times que iam dar um trabalho maior ali, teoricamente. Eu acho que esse jogo contra o Sport acaba exemplificando bem o que a gente citou aqui, dessa questão do Flamengo ser superior e de construir um resultado, e poder construir um resultado elástico mais uma vez, no automático, né? Sim, isso mostra o quão bom é a equipe do Flamengo, as peças que o Flamengo tem e o que o Renato está fazendo lá no Flamengo. Eu tava com o pé bem atrás assim com o Renato, eu não achava que o trabalho do Ceni era ruim. O problema do Ceni foi o mesmo que foi no Cruzeiro e o mesmo que foi no São Paulo, que é o controle de vestiário. Uhum. Mas eu não conseguia ver o que o Renato traria de diferente assim na parte tática, na parte de campo bola, eu não conseguia imaginar o Renato sendo melhor que o Ceni. Mas não, o que ele está fazendo é impressionante. Eu acho que tem muito também da questão psicológica dos jogadores, né? O Renato é Sim. um cara que sabe controlar o grupo, que sabe como lidar ali com as estrelas. Então, quando ficou tudo bem na questão psicológica, isso é muito importante. O futebol é um jogo que a gente desvaloriza muito a parte mental dos jogadores. E eu acho que o Flamengo é exemplo do quanto isso é importante. Quando você tem um vestiário bom, quando você tem um clima bom, fica mais fácil de fluir. E aí quando você tem jogadores como a Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol, tem um Pedro no banco, fica em um clima bom, é difícil segurar, assim. Concordo contigo. Eu acho que é certo a gente falar assim que é muito tranquilo para o Flamengo essa partida. É sim a partida com a maior disparidade técnica da fase, né? O Olímpia que eliminou, e a torcida do Flamengo foi indignada com essa situação, né? A torcida do Flamengo lembrando aí que o Olímpia elimina o Inter, o Flamengo faz 4 gols no Olímpia e perde de 4 para o Inter, mas esse é o futebol, né? Esse é o futebol, o Flamengo perdeu para o Inter no Maracanã, mas a tendência é realmente de um jogo muito tranquilo, e por isso aí as odds do Bet10 não mentem, né? As odds do Bet10 estão aqui para mostrar exatamente isso. Olha só, 1,22 apostando na vitória de quem está em casa, que é o Flamengo. Um empate, só um empate, já vai para 5,25, que é o maior número que a gente viu até aqui. Só não é maior do que o 11 para a vitória do Olímpia. Aí é puxado, né, Rafa? Todo esse contexto aí favorece realmente esse número absurdo de favoritismo para o Flamengo, com ambos marcando 1,95 e ambos não marcam 1,55. O favoritismo está realmente escancarado, né? Se a gente vê nas odds, galera já pode conferir lá no Bet10 e o Flamengo deve mesmo ser o classificado para enfrentar ou o Fluminense ou o Barcelona, né, Rafa? Sim. E aí eu tenho. Eu fico assim, pensando como fica a cabeça do torcedor do Fluminense e do Barcelona, né? Imaginar que vai pegar esse Flamengo numa semifinal é meio desanimador até. Eu acho que o Flamengo é favorito, é muito favorito para eliminar o Olímpia, mas muito mesmo, como a gente pode ver nas odds, e é favorito para passar também, independente de quem seja o adversário na semi. Concordo contigo. A gente passa a régua assim, então,
no Flamengo. E, cara, pô, quando saiu o sorteio, a gente teve nessa questão da disparidade das chaves, e aí a gente trocando ideia no Tática, o Filipão, nosso analista, mandou mensagem falando, é Flamengo e quem na final? Eu falei, pô, peraí, calma, calma, a coisa não é assim, mas aí a coisa se desenha realmente para isso, né, Rafa? O jogo, aí eu concordo demais contigo, o jogo contra o Defensa era a semi do Flamengo ali. Isso, Era a semi do sim, Flamengo. E assim, é óbvio que um clássico, um Fla-Flu, pode pintar uma zebra, é óbvio que pode pintar uma zebra, mas assim, no papel e no campo e bola, é muito difícil de imaginar que o time do Flamengo não chegue à final, e aí, e isso é importante a gente destacar, acho que sem um favoritismo claro contra nenhuma equipe que vier do outro lado. Acho que aí sim, é pedreira. concordo. Qualquer uma que vier é pedreira. Não, e A gente até assim, tem. tu falou do Fla-Flu, Manda mas ver. imagina que se o Roger consegue eliminar o Barcelona, ele vai chegar pressionado para enfrentar o Flamengo tranquilo. Então, mesmo no Sim. Fla-Flu, eu acho que o Flamengo é bem favorito. Sim. São coisas que aí muito do contexto extracampo também acaba entrando, né? E a gente precisa ver como vai sendo essa situação. Ó, o Jackson fala aqui, o Olímpia precisa ir para cima do Flamengo para fazer os gols. Se abrir, o time vai tomar contra-ataque. E aí é um abraço, né, Rafa? Um Por isso que a abraço, gente Bruno fala que Henrique e Gabigol. o contexto é muito desfavorável para o Olímpia, mas muito desfavorável. Chega assim, o torcedor do Olímpia, eu sinceramente não sei se vai ligar a TV para ver esse jogo, não. Acho que vai assistir outra coisa. É, não vai ser muito difícil. Né? Se eu fosse o Renato, fazia 2-0 e tirava os titulares. Contra o Sport ele fez isso. Fez 2-0, tirou É ali, basicamente tirou isso a mesmo. galera, Né? foi descansar. É, se o Flamengo fizer um gol, o Olímpia ficou obrigado a fazer dois. Fazer dois não, fazer mais, Fazer, fazer bem mais. fazer cinco. E aí o Marlon fala aqui, ó, se o Flamengo fizer um gol, o Olímpia tem que fazer no mínimo quatro. É exatamente isso que a gente estava falando. O SW fala aqui, ó, River já venceu de 3-0 no Mineirão, Cruzeiro depois de perder por 1-0 em casa. Porém, esse elenco é muito mais fraco. Falando sobre o River de novo, não sei se é tão mais fraco assim não, hein, Rafa? Não sei se é tão mais fraco assim não. Eu não consigo, não acho que é uma disparidade tão grande, não. Sim. E ele fala aqui também, ó, sou atleticano, mas o time do Galo tem que jogar com a mesma vontade que joga contra o Flamengo, por exemplo. Muito ligado e pés no chão. Essa é a receita do Galo para o Galo passar. A gente já citou aqui.